Boa noite, pessoal. Embalados aí nas vibrações de Pedro, da lembrança aí de Pedro. Vamos dar início ao nosso estudo de mediunidade, lembrando aí do querido Pedro, que foi um grande médium, um médium com muitas dificuldades até de entender, os próprios processos pelos quais ele passava, nós vamos ver inúmeras confusões que o Pedro tem sobre, as suas questões mediúnicas, e a gente vai ver sempre o Cristo ali colaborando, para aquele companheiro encontrar o seu lugar, o seu papel. E a gente inicia o nosso estudo de hoje, vou fazer a nossa prece inicial. Estamos aqui com o nosso estudo de mediunidade aqui, sobre o beneplácito de Francisco de Assis, dessa casa que nos recebe, mesmo virtualmente, e do nosso querido mentor espiritual aí, que nos ajuda em tantas e tantas situações. A gente vai trocar um pouquinho de ideia, um pouquinho de visões aí em torno das questões da mediunidade, tá, gente? O nosso objetivo hoje é a gente falar um pouquinho, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, Deixa eu só arrumar aqui o cabo da energia aqui, a televisão não está funcionando direito, Então nós vamos pedir aí, pra gente, o auxílio da espiritualidade pra gente estar iniciando, tá? Vamos fazer nossa prece pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver com seu amor, com sua luz, com seu carinho, a fim de que possamos neste momento tirar das expressões da mediunidade o conhecimento, o entendimento, a oportunidade do amor. Sabemos, Senhor, que podemos ser instrumentos da tua luz através das mais variadas ações e da prática do bem. Por isso te pedimos que nos ajude no controle das percepções, no entendimento e, sobretudo, no carinho de que precisamos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, como a gente já estava falando, hoje nós vamos falar da influência, dos espíritos na nossa vida, uma influência aí que, a gente vai ver em algumas situações, principalmente lá no livro dos espíritos, onde o Kardec ele pergunta, para os espíritos se eles influenciam a nossa vida, e a resposta da espiritualidade vai ser, que está lá na pergunta 459 do livro dos espíritos, influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Isso Kardec perguntando se os espíritos desencarnados eles influenciam na vida dos encarnados. E lá na questão 87, desculpe, eles falam sobre como é que estão os espíritos perto da gente. Assim, tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem que o percebam. Olha que interessante essa frase, dos amigos espirituais para o Kardec. Ele está ali perguntando a espiritualidade, sobre como os espíritos se aproximam e como os espíritos trabalham conosco, e os amigos espirituais respondem que a influência espiritual é constante. Então, para a gente entender isso, tá? Um dos princípios, que a gente precisa guardar para o nosso trabalho mediúnico, para o nosso entendimento da mediunidade, ou seja, os espíritos estão à nossa volta, estão sempre por perto, e eles estão nos influenciando de alguma forma, tanto os espíritos iluminados quanto os espíritos em desequilíbrio. Esses espíritos estão, como diriam lá na época do Kardec, se acotovelando à nossa volta, ou seja, eles estão sempre por perto da gente, de tantos que existem, apesar de que na época do Kardec tinha muito mais, hoje tem mais espírito encarnado, no plano físico do que tinha na época do Kardec, Hoje nós temos bilhões aí encarnados, na época do Kardec não dava 1 bilhão, mas a gente sabe que mesmo assim a população espiritual ainda é muito grande, Existe uma média aí de espíritos entre os encarnados e desencarnados, que segundo aí as referências espirituais que nós temos são de 24 bilhões de espíritos humanos que existem no planeta Terra, tá? E aí o que acontece hoje, nós estamos aí com mais ou menos 7 para 8 bilhões encarnados, e a gente diminui dessa quantidade, a gente vai saber quantos que tem no mundo espiritual. Então quando o pessoal pensa assim, de onde que vem os espíritos que estão reencarnando? Eles vêm do mundo espiritual. Existe como que uma ampulheta, ou seja, os que reencarnam diminuem a quantidade no mundo espiritual, a gente está falando do mundo espiritual que está em torno do nosso planeta, lembrar que toda informação espiritual que a gente está estudando, que a gente conversa, que a gente vê os amigos espirituais,
falando da região espiritual em torno do planeta Terra, do nosso mundinho aqui. Né? E no planeta Terra existem 24, em média, 24 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Isso na condição humana, ou seja, na época de Jesus, se tinha 200 milhões de encarnados, há 2.000 anos atrás, então tinha 23 bilhões e 800 milhões no mundo espiritual, estava bem lotado lá. Hoje, nós temos aí cerca de 8 bilhões, então nós podemos dizer que tem 16 no mundo espiritual. É essa conta que a gente faz mais ou menos para a gente entender essa dinâmica aí dos espíritos. E sendo assim, nós sabemos que os espíritos, eles, na maioria das vezes, eles ainda estão vinculados às questões da matéria, principalmente os espíritos, vamos dizer assim, do nosso nível para baixo, ou seja, os espíritos mais jovens. Quando a gente fala de nível espiritual, a gente está falando também de idade espiritual. Espíritos mais antigos, normalmente, apesar que existem espíritos antigos que estão atrasados aí, normalmente já estão em outros patamares evolutivos. Então a gente pega a nossa média e a gente sabe que os espíritos que desencarnam, eles continuam no mundo espiritual tal qual eles são aqui. Ou seja, eles estão no mundo espiritual, eles continuam com os mesmos gostos, com as mesmas vontades, com os mesmos afetos e desafetos. Então aqueles que não gostam de uma coisa vão continuar não gostando no mundo espiritual. A morte, segundo aí a espiritualidade nos fala várias vezes, o pessoal está falando que o som está baixo. Deixa eu ver aqui, gente. Vou tentar aumentar aqui, mas eu não sei aumentar o som do microfone, pra falar a verdade. Vou tentar aproximar mais o microfone aqui para ver se melhora. Tá? Melhorou, gente? Deu uma melhorada no som? Então o que acontece? Se não melhorar, fala, tá? Por favor. O que acontece? Os espíritos, no mundo espiritual, eles continuam sendo, sentindo e desejando aquilo que vivenciavam na matéria, principalmente quando a gente desencarna há pouco tempo, ou seja, eu estou lá no mundo espiritual há um mês, uma semana, um ano, 10. A tendência é que eu seja o Marcelo que está aqui, com os meus gostos positivos, negativos. Sendo assim, os espíritos vão se interessar pelas coisas dos encarnados. Ou seja, aquele pai que desencarnou e deixou uma empresa, ele vai ter interesse de saber como é que o filho está gerindo aquele patrimônio. Um criminoso, que tem lá o seu ambiente controlado ali, ele vai tentar influenciar aquele local. Um político, um líder religioso, um papa, um rei, ele vai querer manter a influência, ainda mais quando ele percebe que aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, de certa maneira, é absorvido pelas pessoas que estão ali à volta dele. Então, nós vamos ver os espíritos tentando influenciar o plano físico. Então, a gente vai ver lá, por exemplo, lá em torno do Papa, todos os papas que têm sintonia com o pensamento dele, que ainda estão mais presos na matéria, vão estar lá tentando influenciá-lo para ele fazer o que eles querem. Nós vamos ver num líder político, num líder religioso, a gente vai ver numa pessoa que trabalha numa determinada área, que aqueles que estavam ali antes podem, muitas vezes, quererem influenciar, ou seja, quererem se, como diria lá na época do Kardec, se imiscuir naquela situação. Tem uma pergunta aqui do nosso querido amigo Miriam. As famílias antigamente tinham 10, 12, 20 filhos. Hoje em dia, mesmo as pessoas tendo condições de criar mais filhos, não os têm, por questão de ética e opção. De que forma essa atitude impacta os reencarnantes? Olha, tem duas situações aí que a gente pode perceber. Antigamente tinha mais filhos, mas tinha uma média de mortalidade grande. Então, assim, eu lembro das minhas avós, todas elas, meus bisavós também, perderam filhos na infância. Tinha uma taxa de mortalidade muito alta. E hoje, como nós temos mais pessoas encarnadas, então, de certa maneira, equilibra isso. Uma coisa é uma pessoa ter 20 filhos num mundo que tem 1 bilhão de pessoas. Outra coisa é a pessoa ter 2 filhos num mundo que tem 8. Então, assim, vão ser muito mais pessoas proporcionalmente. Realmente, a própria espiritualidade fala que a nossa dificuldade de assumir compromisso hoje faz com que seja empurrado para aquelas famílias mais simples e sem condição de escolha aquilo que muitos de nós poderíamos escolher por equilíbrio e critério. O que isso quer dizer? Eu, Marcelo, tenho a condição de ter mais filhos, vamos dizer assim. Aqui em casa tem 4, então assim, acho que nós já estamos aqui cumprindo nosso papel. Sem contar os filhos do amor aí da casa espírita, tá? Mas imagina, o Marcelo tem condição, pela condição social, econômica, pelo raciocínio dele, de ter 2 filhos. Aí o Marcelo fala assim, sabe uma coisa? Quer ter filho, não.
Eu quero passear, eu quero viver a vida, eu quero ser feliz, né? É um direito do Marcelo? É um direito do Marcelo, né? Com certeza a gente não vai entrar nesse mérito. Entretanto, né, esses seres que talvez viriam com o Marcelo, eles continuam precisando do processo reencarnatório. Como o Marcelo abriu mão disso, o que vai acontecer? Esses seres vão buscar uma família alternativa com um pouco menos de sintonia com eles, né? E vão reencarnar aqui na casa do meu vizinho, vão reencarnar numa família carente lá no Francisco de Assis, né? Onde que a gente trabalha, né? E aí essas crianças vão chegar lá via assistência social, via uma evangelização infantil. O Marcelo vai sentir uma grande sintonia com aquela criança e não vai entender por quê, né? Porque aquilo que é nosso, de alguma forma, nos busca, né? Quer dizer que nós somos obrigados a ter um monte de filho? Não. Quer dizer que nós temos que ter o nosso raciocínio, né? Claro que é uma coisa que é uma decisão que é pessoal, né? Mas muitas famílias, né? Muitos casais que teriam condição de ter filhos com até uma relativa facilidade do ponto de vista material, né, e financeiro, abrindo mão disso, eles vão empurrar esses filhos para as famílias que não têm condição nenhuma, né? Então vai ser uma questão, deixa eu fechar a janela aqui que tá fazendo, né, o companheiro tá trabalhando aí, mas tá fazendo barulho aqui. Só um minutinho, gente. Desculpa aí, pessoal, né? O moço tá trabalhando, né, coitado? A gente tem que entender também, né? A gente fica chateado aí com o carro do ovo que para na porta da casa da gente, mas vamos lembrar que nós somos, né? Estamos numa essência coletiva. Então, né? Uma bandeja de ovos, nós já fizemos compra esse mês, né? Mas aí voltando, né, gente? Então, a gente está falando da influência dos espíritos. Esses espíritos vão ter que reencarnar e eles vão encontrar o meio que eles derem conta. Então, uma família recusa, outra família recusa, outra família recusa. O que vai acontecer? Eles vão lá para aquela família que não tem condição de recusar. E eles vão reencarnar, né? É igual para a grande crise, os jovens não querem ter filhos. O país que garante estudos gratuitos até a universidade, mas mesmo assim o índice de natalidade é abaixo do normal, né? O importante para o uso do fone de ouvido, né? Exatamente, né? Mas aí o que acontece, né? Se eu colocar fone de ouvido, eu não consigo ser escutado nos dois ao mesmo tempo, cara. Entendeu? Não dá pra mim escutar o Jitsi e o Instagram, que eu tô fazendo vídeo nos dois ao mesmo tempo. Mas aí já tá passando. Gente, então o que acontece? A escolha, né, é nossa, mas a responsabilidade da escolha também, né? Mas vamos voltar um pouquinho, né, nessa questão aí, porque hoje nós estamos encarnados, né, e a nossa condição espiritual, aos olhos, né, daqueles amigos que dirigem os destinos do mundo, é muito preocupante. Por quê? Nós somos muito egoístas, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que é extremamente hedonista. O que é hedonista? É a pessoa que preocupa só com ela mesma, né? E muita gente escolhe não ter família exatamente para não ter que cuidar de ninguém, para viver a vida por si, né? Que é uma escolha egoísta, de certa forma, né? Não vou botar filho para sofrer no mundo. Tá, você não vai botar filho para sofrer no mundo, mas aquela assistida do Francisco de Assis já está lá no 12º, né? Então, talvez, se um daqueles estivesse na sua casa, com certeza ele não ia sofrer igual ele sofre na casa dela, né? Então seria uma coisa mais equilibrada. Mas, né, a gente não está aqui para julgar quem quer que seja, e sim para observar situações que estão, né, acontecendo à nossa volta. Então, quando a gente pensa na influência dos espíritos, né, quando a gente pensa na presença dos espíritos na nossa vida, né, nós vamos lembrar que, então, em primeiro lugar, os espíritos, ao desencarnarem, eles continuam apegados às situações e às escolhas que eles tinham enquanto encarnados, ou seja, eles continuam, a maioria das vezes, tá, presos àquilo que eram os objetivos e os gostos deles aqui encarnados. Os espíritos mais elevados, superiores, eles conseguem se desconectar do mundo material de certa maneira, né? Claro que eles vão prestar atenção, né? E quando eles nos influenciam com outro objetivo, que é a influência do bem, né? Eles nos influenciam para a gente crescer espiritualmente também, né? Para poder, vamos dizer assim, ativar, né, o nosso processo de aprimoramento espiritual. Essa que é a diferença, tá? Então, como que essa influência acontece, né? Então, isso é muito importante para a questão da mediunidade, né? Porque o médium, ele sente, vamos dizer assim, essa influência de uma maneira mais palpável, né? De uma maneira mais constante.
né, o médium ele vai sentir essa presença, essa influência espiritual, né, de uma maneira que é muito mais efetiva, talvez, do que normalmente a gente sente. Todo mundo sente influência dos espíritos? Todo mundo sente influência dos espíritos, né? De ordinário, eles que nos influenciam, nos dirigem, né? Mas o médium ele vai sentir mais, tá? E o que faz determinado espírito influir sobre a gente no dia a dia? É a nossa sintonia. Ou seja, os espíritos que me influenciam são espíritos ligados àquilo que eu sou. Por exemplo, nós estamos aqui no estudo aqui, né? Nós estamos aqui estudando Evangelho, mediunidade. Né? Nesse momento eu acredito que quem está me influenciando são os amigos espirituais, é o Lucas, o Liel, os outros companheiros aí que nos ajudam com o estudo. No dia que na hora que eu não estou aqui trabalhando mediunidade, imagina que eu estou fazendo uma bobagem qualquer, não vai ser o Lucas que vai me influenciar, vai ser outra entidade. Né? E como eu sou médium, eu vou tender, né, a me envolver mais ou menos com determinada energia. Tá? Então assim, é aquela famosa diga-me com quem tu andas que eu te direi, né, quem és. E do ponto de vista espiritual, é mais ainda. Diga-me quem tu és e eu direi com quem você anda. Né? Ou seja, através daquilo que nós somos, nós vamos entender as nossas companhias espirituais. Quer saber que tipo de espírito me acompanha? É só fazer aqui um apanhado que eu sou. Então parece assim, ó, eu gosto de Evangelho, né? Mas eu sou meio nerd, então assim, eu gosto aqui dos meus Dragon Ball, então na hora que eu estiver vendo Dragon Ball, gente, aqui ó, né? Dificilmente o Lucas vai ficar assistindo Dragon Ball comigo, uma pena, né? A gente não sabe o que ele tá perdendo, tudo bem, né? Mas aí vai ter uma outra entidade que talvez goste de Dragon Ball, vai ficar lá, né? Oh, que legal, aquela luta do Vegeta ali, já parou, né? Entendeu? Funciona assim. Né? Se eu fosse um criminoso, eu ia atrair espíritos com propensão ao crime. Se eu fosse um cara mulherengo, eu ia atrair espíritos que iam me incentivar em conquistas amorosas desequilibradas. Se eu fosse, né, um cientista, eu ia atrair espíritos que iam me estimular na descoberta de alguma coisa. Se eu fosse um médico, eu ia atrair uma entidade que ia talvez me colaborar comigo no campo da medicina. Se eu fosse um professor, e assim, né, vai dizendo pra gente o tipo de entidade que nós vamos nos conectar. Tá? Só um minutinho, tá? Que eu vou abrir para você, tá, Guilherme? Deixa eu só ler as perguntas aqui. A Rosilete está perguntando, qual a explicação dos espíritos sobre casais que não conseguem ter filhos nem adotar? Né? Olha, muitas vezes também é uma prova. Né? Então, muitas vezes aquilo que eu recuso de maneira veemente várias vezes, né, eu vou passar pela prova de ter dificuldade com aquilo depois. Então, muitas vezes, um casal que tem uma dificuldade de ter filho e é doido para ter uma criança, né, pode ser um desses que no passado meio que fugiu do compromisso. Então, eles estão ali passando, às vezes, por um processo que é difícil, até para eles aprenderem a valorizar a questão da maternidade e da paternidade. Tá? E aí entra a questão da adoção. Às vezes, eu não tive um filho, mas aquele filho veio para o plano físico através de outra pessoa. Né? E aquela criança que eu bato o olho nela, eu vejo uma conexão espiritual, né? Então está me convidando ali a adotá-la, né, de uma maneira ou de outra, né? Então assim, essa aqui é a explicação. Essa situação pode justificar o grande índice de natalidade em locais menos abastados, aqui no Rio, nas comunidades, favelas, né? É uma média de 4 ou 5 filhos, muitos de pais diferentes, é a mesma coisa aqui, né? Então aqui também nós temos, né, você vai aqui nos nossos acolhidos aqui da casa aqui do Francisco de Assis, as histórias são muito semelhantes, né? São crianças, mães, famílias, né, que passam às vezes dificuldades extremas, né, que são criadas pela avó, criadas por, né, então é aquela família onde a matriarca, né, como assim a gente gosta de dizer, né, assume ali um papel, né, ultra necessário e importante, né? Então assim, acontece muito. Deixa eu só responder aqui mais umas perguntas e eu deixo a Guiela falar, tá bom? Nosso livre-arbítrio, então, se resume em escolher qual tipo de espírito vou dar ouvidos, então, exatamente, né? Nós estamos cercados, é aquele desenho do Pato Donald, lembra do desenho do Pato Donald, que ele vai para a escola? Né? Todo mundo já deve ter visto esse desenho. Ele está indo para a escola, né? E aí tem uma hora que aparece lá um diabinho, um Pato Donald verdinho, que é o diabo, né? Que é o anjinho, e um Pato Donald vermelhinho, que é o diabo, falando para ele fazer o certo ou o errado. É aquilo ali. Tá? Aquilo ali é um simbolismo interessantíssimo. O Walt Disney ali, ele foi um instrumento da espiritualidade ali sem saber. Né? Aquilo ali mesmo. Claro que, né, que aquilo ali fez uma caricatura, né, gente? Mas é assim mesmo. Aqui em São Paulo também é assim. Eu acho que isso acontece em todas as comunidades, acontece em todos os lugares. Atraímos os espíritos pela nossa sintonia, pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo central, o desejo básico. E isso, muito bem, Betty. Exatamente. Né?
Inseminação, que a espiritualidade diz? Olha, é um método que existe, se está no plano físico, é porque a espiritualidade permite. Nada vem para o plano físico se a espiritualidade não permite. É o uso daquilo, já é responsabilidade nossa. Energia nuclear, a espiritualidade permitiu? Permitiu. O que nós fazemos da energia nuclear? Nós podemos iluminar uma cidade, nós podemos fazer uma bomba para matar os outros. Aí já é o nosso livre-arbítrio. Né? A energia nuclear em si, ela é neutra. No sentido que ela não vai produzir bem ou mal. Ela vai ser direcionada, a mesma coisa. Né? Deixa eu só ler aqui mais uma pergunta aqui. Nossa senhora. Tem uma companheira aqui pedindo... Eu vou até parar aqui, gente, só pra gente... Oh, meu Deus, aqui... Às vezes eu apanho do Instagram. Pedindo uma oração para uma criança que caiu e quebrou o bracinho. A cirurgia acabou quase agora. Aluno da creche no trabalho. Foi uma queda tão boba, sabe? Ainda assim, ela estava escalando. Né? Que Deus abençoe, né? Espero que Jesus ajude a pequena, né, a melhorar mais rápido. Gabriele, 3 aninhos. Oh, meu Deus. Jesus abençoe ela, né, gente? Pode falar, Guilherme. Por favor, fica à vontade, amiga. Ei, Marcelo. Boa noite. Então, quando você fala, né, que aquela famosa frase de diga-me com quem tu andas, né, que te direi quem és. Eu entendi perfeitamente essa questão da nossa sintonia, mas eu queria entender melhor como que se aplica a essa sensibilidade que a gente tem de sentir essas energias todas. Se você entra num lugar que você sente uma energia ruim, isso é porque, de certa forma, você está ligado a essa energia, ou é porque a nossa percepção mesmo ela é diferente? Não sei, seria isso. Não, muito bom essa questão, né? Eu gosto muito da frase do Divaldo, que ele contando a infância dele, a juventude, né? O Divaldo falava que quando ele era jovem, ele ia numa festa, ele ficava num casamento, ele ficava mais feliz que o noivo. Ele ia no velório, ele chorava mais que a família do desencarnado, né? Porque ele entrava no lugar e ele absorvia tudo, né? O que acontece? O médium, a gente que tem mediunidade, é mais sensível, né? Por ser mais sensível, eu tenho que ser mais cuidadoso. Imagina, por exemplo, você é uma pessoa muito branquinha, daquelas pessoas que parecem um leite, né? E aí você vai na praia, o que você tem que fazer? Você vai ter que passar uma quantidade de protetor solar maior do que a média, né? Uma pessoa mais morena, né? Igual aqui em casa, a gente sai para ir num clube, alguma coisa, né? Antes da pandemia, né? Eu raramente passo protetor solar, mas o João aqui, nosso aqui, né? Que é branquinho, se ele não passar protetor solar, ele fica vermelho igual um camarão, coitado. Então ele tem que ter um cuidado maior, ou seja, ele tem uma sensibilidade, né, que é maior. Então se ele entrar na luz do sol, o sol vai causar um efeito nele, apesar de ser o mesmo sol que o Marcelo está recebendo e o mesmo que ele está recebendo, como a questão da melatonina dele é diferente da minha, né, vai dar problema. Né? Então ele tem que passar mais protetor solar. E aí entra a questão, né? Aquela frase famosa lá do Cristo, lá, que eu gosto muito, né? Vigiar, para depois orar. Né? Eu estou fazendo uma licença poética aqui com Jesus, tá, Jesus? Né? Então nós temos que vigiar. O que é vigiar? Vigiar é saber quais são os limites da gente e o que nós damos conta na nossa caminhada. Nós temos que aprender a vigiar. Então quando eu vou em determinado ambiente, eu estou preparado para ir naquele ambiente, eu dou conta, né? Por exemplo, não adianta eu ir num ambiente no qual eu não dou conta para ficar lá estribuchando lá no ambiente. Eu chego lá e começo a ficar todo cheio de tremelique lá dentro, lá, até passando vergonha lá no meio daquele negócio, né? Entretanto, o que acontece? Eu tenho que me preparar para lidar com as energias. É aí que entra a questão do estudo e da prática da mediunidade. Né? Nós temos que aprender a lidar com as nossas percepções, né? O vigiar é mais importante que orar. Sim, porque não é porque é mais importante, vem primeiro. Né? Então Jesus, quando ele fala as coisas, Jesus é muito, muito didático, né? A gente pensa assim, o Lucas vive falando comigo, ó, Jesus vive falar pra gente vigiar, a gente só ora, a gente ora pra caramba e não entende por que não dá certo, porque a gente não vigia. Né? Então primeiro vigiar, depois orar. Né? A vigilância precede, ou seja, vem antes, né, da prece. Então antes de eu entrar num problema, pedir ajuda pra espiritualidade, que eu me vigie para não entrar no problema. Né? Tem coisa que não tem jeito, né? Claro, né? Então é uma questão que a gente tem que vigiar o nosso... vigiar, né? Quando a gente vigiar, estar atento, gente. Não é se reprimir, não. Tá? Tem coisa que a gente gosta que é da nossa natureza. Né? Então o que a gente gosta é errado? Não, o que a gente gosta não está errado. Né? É saber dosar. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma mediunidade muito ostensiva. Né? Eu vou para um lugar onde está todo mundo bebendo até cair, até desmaiar usando droga. A tendência que eu for num lugar desse vai acontecer duas coisas. Primeiro, eu vou ser um porre lá, porque eu não bebo, não uso droga, eu não faço nada. Eu vou ser um cara que vai estar ali, né, atrapalhando. Em segundo lugar, eu vou ver as companhias espiritual que está ali, aquilo vai me incomodar pra caramba. Então, o que eu estou fazendo ali?
Ah, mas eu fui lá porque eu estou ajudando meu filho. Aí já é outro caso. Ah, eu fui lá porque eu trabalho num bar. Aí já é outro caso. Aí eu vou tentar aprender a lidar com isso. Mas se eu não tenho, né, vinculação com determinada situação, para que eu estou ali se não é para nada de útil? Né? Então, assim, primeira coisa é se observar e saber os nossos limites. Né? Porque temos que vigiar os pensamentos. Sim, como proteger? Prece? A prece é uma ferramenta, né? A prece, né? Quando você fala do anjo de guarda, né, cara? A gente está falando, né? O que é o anjo de guarda se não é a espiritualidade amiga que nos orienta e cuida da gente, né? E eles nos ajudam sim, né? Com certeza. Fazer uma prece, pede ajuda espiritual, com certeza a ajuda vem, né? Mas é claro que se essa ajuda for para alguma coisa que é fruto do meu desequilíbrio recorrente, a espiritualidade um dia vai me deixar lidar com aquela situação. Então não adianta todo dia ir pro boteco, né, encher a cara, né, com todo o respeito de quem gosta de beber, tá, gente? A gente tem que ter respeito, né, porque nós estamos aqui numa questão de estudo, né? Então o que acontece? Não adianta eu ir todo dia no boteco e pedir para os espíritos afastar os obsessores do alcoolismo de mim. Eu tenho que ter um movimento da minha posição já incompatíveis com a minha caminhada. Quem que vai me dizer isso? O espírito vai vir aqui, o Lucas fala assim, Marcelo, não faz mais isso. A espiritualidade não faz isso. Tá? Os espíritos não vão vir aqui mandar eu parar de beber, não. Mas se eu desejar realmente começar a me esforçar, né? O que vai acontecer? Eles vão me ajudar. Aí é aquela questão da intenção, né? Então, existem situações que a gente não tem como fugir. Porque você está no trabalho, você está na rua, você está fazendo um monte de coisa. Imagina uma pessoa que trabalha num bar. Como é que ela faz? Né? É muito bonito falar, não entra no bar. Tá, mas eu trabalho. Então nós vamos ter que dar um outro jeito nisso aí. Né? Porque eu trabalho na necessidade. Aí a espiritualidade vai ter uma outra forma de trabalhar com essas energias. Né? Aí nós vamos estar em estado de prece. Né? O que é o estado de prece? Para a gente poder entender essa questão dos espíritos. O estado de prece é aquele estado de sintonia com o mais alto. Né? No qual nós vamos nos ligar espiritualmente, né? E lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Né? Eu lembro que uma vez um dos meninos aqui foi sair, né, aqui na pandemia, né? Foi pra uma festinha, coisa de adolescente, né? Eu virei para ele e falei assim, ó, você tá indo, nós confiamos em você, lembre-se quem você é. Né? Ou seja, vigia. Você pode fazer o que você quiser, mas se lembra, né? Lembre-se de quem você é, né? A Rita está falando aqui, ó, não lembro qual livro do André Luiz, que conta uma passagem que uma pessoa, a 10ª vez que estava na casa espírita, espiritualidade, fala que é a última vez que iam ajudar. Ah, tá. Essa passagem está no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? E, na verdade, não é a última vez que eles iam ajudar, é que daquela vez eles não iam ajudar. É um companheiro, né, que ia na casa espírita tomar passe, né? E ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, e ele não trabalhava aquela mediunidade, ele estava sendo sempre alvo, né, de influências espirituais inferiores. Né? Ele ia lá, os espíritos obsessores da bebida, né, deitava e rolava em cima dele, né, porque ele era médium, então o que ele fazia os espíritos sentiam muito mais, então era uma simbiose ali. E ele ia na casa espírita, a espiritualidade afastava os espíritos, consertava os chakras dele, dava aquela limpada na energia dele, ele voltava para casa. Ele voltava para casa e voltava de novo, depois ele ia na casa espírita, todo desequilibrado de novo, os espíritos iam lá limpar. Aí um dia o André Luiz estava lá, né? Estava estudando, né? Aliás, né? E aí o mentor fala assim, dessa vez nós vamos deixar ele passar mal. Ele vai passar mal, ele vai ficar no hospital aí um mês aí com a crise cardíaca, eles devem até dar uma crise cardíaca para eles, né? Até piorar o estado deles, piorar. Fala assim, ele vai passar um mês tendo dificuldade para respirar, para dormir numa cama de hospital, para a gente ver se isso faz ele modificar a conduta dele. Ele não vai morrer não, mas ele vai passar um perrengue bravo, ele vai ter um desconforto muito grande. Nós não vamos ajudar ele dessa vez, não. A ajuda deles, na verdade eles ajudaram, né, gente? Porque na verdade eles deram pra ele terapia de choque. Tipo assim, nós vamos deixar você passar mal por causa disso aí. Você vai passar mal um mês pra ver se você, né, o médico fala pra você, se você continuar bebendo, você morre. Muitas vezes acontece isso, né? Então, assim, eles ajudaram de outra forma, né? Claro que, né, eles tinham um objetivo, tinha um espírito de luz ali que falou, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Né? Porque eles eram um espírito capaz de analisar a situação da pessoa. Nós, encarnados, não temos condição de fazer isso. Então, nós vamos ajudar todo mundo. Né? Aí, quando lá no mundo espiritual eles decidem, já é outra coisa. Né? Pode falar, Denise. Pode falar, amigo. Denise? A Denise levantou a mão. Só que o seu som tá fechado, Denise. Ixi. Tá, mas pode falar depois, tá, gente? Depois a gente lembra a Denise, que se ela quiser falar, fica à vontade, né? Que ela levantou a mãozinha ali, né? Às vezes a pessoa, né, não escuta que a gente fala assim, então a gente deixa em aberto. Alguma pergunta, Marcelo. gente? Pode falar. Ah, que bom. Marcelo. Pode falar.
Desculpa, você abriu o microfone. Não, sem problema, amiga. Fica à Mas vontade. já aconteceu, Marcelo, assim, eu não tinha tanto conhecimento espírita, não. Mas já aconteceu de eu levar um filho meu numa festa de aniversário infantil e as pessoas estarem bebendo. E eu não bebo. E na hora que eu vim embora para casa, parecia que eu estava totalmente alcoolizada. Então você sintonizou com aquele ambiente, né? Você entrou na energia e na vibração daquele ambiente e aí você sentiu o reflexo dele, né? O que pode ser? Duas coisas, né? Primeiro, pode ser que a questão da mediunidade não estava bem controlada naquele momento. Tem um dia que a gente está mais sensível, né? Aquele dia você foi pro sol sem protetor solar e aí você queimou, entendeu? Pode ser outra coisa, pode ser também o seguinte: você tem alguma história espiritual com a questão de bebida em alguma vida passada e por algum motivo psicológico, alguma coisa espiritual, aquilo ativou no momento que você absorveu a energia. Até para te dar uma, vamos dizer assim, te dar um toque, ó, trabalha esse negócio aí, né? Mas, o que acontece? Normalmente, né, a gente não consegue vigiar o tempo todo. Né? Então, às vezes, você está num lugar e uma coisa boba te pega. Né? Então, assim, a gente tem que saber também não sofrer com isso. Falar assim, ó, sentir, tá, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso? Aí entra a prece. Entendeu? A vigilância é antes. Sentiu, tá acontecendo, tá passando mal, tá incomodado com o lugar onde você tá, você tem duas alternativas. Né? Ou você vai embora, ou se não, você vai fazer a prece. Mas é complicado você ir embora de um lugar onde está tendo uma festa de criança. Seu filho está lá, sua família está lá. Não é justo eu pegar os meus meninos aqui e tirar deles a festinha lá que eles estão esperando lá, às vezes um mês, porque eu estou incomodado com o ambiente. Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou me recolher, vou me sentar em algum lugar e vou fazer uma prece, vou pedir ajuda. Né? Para a espiritualidade, falar, estou sentindo uma coisa que está me incomodando, o que a gente pode fazer para equilibrar isso aí? Pode falar. Isso ocorreu quando eu era mais nova. Uhum. Mas... Hoje eu já consigo. Então, hoje eu consigo, assim, por exemplo, dependendo do ambiente, que não tem como eu ir embora, eu afasto um pouquinho, dou uma respirada, dou uma equilibrada, depois eu volto para o ambiente. É isso aí. Você Mas fala... hoje não me afeta como me afetou nesse dia. Experiência, tempo. Né? A maioria das conquistas mediúnicas da gente demandam tempo. Né? Então, assim, quando eu era criança eu tinha dificuldades mediúnicas extremas com vozes. Eu ia deitar na minha cama, eu lembro isso aí, a minha infância quase inteira. Né? Era interessante que, assim, quando eu estava assim, acordado, assim, eu conversava com os espíritos de luz, era muito mais fácil. Quando eu ia dormir, era um inferno, entre parênteses. O que acontecia? Eu deitava, parecia que eu estava num lugar onde tinha 1000 pessoas falando na minha cabeça ao mesmo tempo. Né? Eu morria de medo daquilo. Né? Então, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com a situação. Hoje, há poucos dias atrás, eu tive a experiência dessa, foi lembrei da minha infância. Eu deitei para dormir, assim, eu comecei a escutar um monte de gente falando. A mesma coisa que eu tinha quando era criança, né? Só que aí eu consegui lidar com, né? Apesar de eu ficar meio assustado, né? Talvez por reviver a energia, né? Eu consegui lidar. Então a experiência, a prática e o tempo vão nos ajudar. A Betinha tá falando aqui que tem um documentário no YouTube chamado Sozinho, né? É muito bom mesmo. A gente já passou esse documentário aqui na Mocidade aqui, né? Eu acho que até que o pessoal que trabalhava lá no... É um grupo de teatro, né? Que eles fazem uma websérie, né? Que fala sobre a influência espiritual, né? Tem um processo obsessivo, um desencarnado, muito bom mesmo. Ela falou aqui, eu já vi, são vários episódios, tem uma versão completa e tem alguma que são episódios curtinhos, acho que são 5 ou 6 episódios de 6 minutos, uma coisa assim. Chama Sozinho, ponto de interrogação, coloca lá, Sozinho no YouTube, vou até ver se eu acho o link aqui e mando pra vocês, né? Mas é interessante sim, né? Então assim, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, né? Tem uma companheira aqui falando que ela dispensa a festa, né? Se a gente puder, né? Não é que é ruim, né, gente? A questão, o ideal é a gente aprender a se equilibrar, né? E não sofrer com aquilo, né? Então, assim, deixa eu achar aqui sozinho, deixa eu ver se eu mando pro pessoal. Vou mandar um aqui, ó. Achei aqui, ó. Deixa eu tirar o som aqui. Eu vou mandar o vídeo aqui pro pessoal que tá... É só procurar Sozinho, curta-metragem espírita. Quem tá no Instagram aí vai achar. Quem tá aqui no grupo aqui eu vou mandar aqui pra vocês aqui até o link do vídeo, aqui, depois vocês assistem. Então, assim, é um processo de aprendizado, a gente tá aprendendo, né? E a questão é o seguinte, gente, o ideal, qual que é o ideal? A gente ir em qualquer lugar e não passar mal, né? Porque a gente não vai imprimir a nossa vontade sobre os outros. Então, por exemplo, eu tô lá, né? No meio de pessoas que eu amo. Eu vou ficar lá, senão eu fico uma pessoa chata.
a pretexto de mediunidade, né? Tem gente que a pretexto de mediunidade não faz nada, né? E a gente tem que tomar cuidado que alguns de nós, né, tô falando, né, todos, né, mas eu já vi casos da pessoa que não deixa fazer nada perto da família dela, na casa dela, porque ela pretende ser médium. Ah, porque não pode, porque não pode, não foi, ela não quer. A pessoa não quer fazer, aí ela usa a mediunidade para falar que tá passando mal. Então a gente tem que ter né? Adoro festas, cantar, conversar e às vezes tomar uma cervejinha. Olha, se você se sente bem, minha amiga, quem somos nós para julgar, né? Então, assim, é uma coisa que nós não devemos julgar, né? Marcelo, quando você disse que os encarnados não podemos julgar, isso mesmo, que percebemos que a pessoa está mentindo, usando dinheiro para comprar droga, quando usam crianças para pedir, e na realidade usam dinheiro com futilidades, aí é questão do nosso livre-arbítrio, né? Porque é o seguinte, se eu sei que aquilo que eu estou dando vai ser usado por mal, eu não sou obrigado a dar, né? Aí vai do livre-arbítrio de cada um, né? É igual, eu falo, isso é uma questão, gente, que é algo que dentro aí da mediunidade, né, dos estudos espíritas, é uma coisa muito polêmica, tá? Eu falo para você da minha opinião, tá? Por exemplo, às vezes você chega na casa espírita e fala assim, ó, fulano de tal, vi que mesmo isso acontece. Fulano de tal tá pegando cesta com você aí, ó, ninguém trabalha naquela casa lá, eu tentei dar emprego e tal, né? Aí você fala assim, vou cortar a cesta. Beleza. Você pensa, vou cortar a cesta da Dona Maria lá, porque a Dona Maria, pronto, ela bebe cachaça, ela não vai, ela não trabalha, o marido dela... Eu tô alimentando os dois, tá? Mas a Dona Maria, que eu tô querendo cortar a cesta, ela tem 3 netos. E esses 3 netos dela, eles estão lá na evangelização infantil. Porque uma das condições que o Marcelo faz lá, que a Casa Espírita lá do Francisco de Assis coloca pro pessoal, vou te dar a cesta básica, coloca seu filho na evangelização. Você vai ter que vir todo sábado aqui com ele. Né? Aí, o que é mais importante? Eu dar a cesta para Dona Maria trocar troco de cachaça ou eu cortar a cesta e tirar os meninos da evangelização? Na minha opinião, é os meninos da evangelização. Eu vou chamar a Dona Maria, vou dar um sermão, um sabãozão nela, vou dar, porque né, eu sei, eu não sou bobo, né? Vou chamar a Dona Maria, senta aí. Tô sabendo disso, se a senhora fizer, eu vou cortar, corto nada. Mas eu ameaço. E quando eu ameaço, o pessoal fica com medo. Tá? Eu sou mal mesmo, assim, tem cara de mal, né? Então assim, eu ameaço mesmo, falo, vou cortar sua cesta, você vai ver. Ah, isso vai fazer a pessoa mudar? Não sei. Né? Mas no dia que ela faltar com os meninos na evangelização, ela sabe que não tem cesta básica. Vocês estão entendendo? Né? Então assim, eu tô forçando minha barra, mas meu compromisso é com aquelas crianças ali. Porque se eu abandonar aquelas crianças, elas têm um guia espiritual, elas têm uma mãe no mundo espiritual, né? Que os filhos estão lá, às vezes a avó que cuida, né? Que é a avó que bebe, né? E a espiritual fala assim, ó, você estava lá preocupado com a avó, você abandonou os filhos ainda davam tempo. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que avaliar. Ah, mas eu estou sustentando o vício da pessoa, aí já é outra coisa. Entendeu? Nós temos que ter, tudo tem que ser avaliado. Tem uma influência espiritual em tudo. Tá? Inclusive, né, muito bom essa questão, né, que a Rosilé tá falando pra gente, porque existem influências espirituais do mal. Tá? E já aconteceu com a gente lá na casa espírita, da gente cortar a cesta básica das pessoas por causa de fofoca, né? E depois a pessoa passa dificuldade, o espiritual fala assim, você não devia ter cortado, você seguiu a onda do mal, você ficou escutando coisas negativas. Você tá aqui para ajudar ou para julgar o seu irmão? Né? Então assim, uma pessoa tá usando, aí já é outra coisa, não precisa dar, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa me para já vi essa história, né? A pessoa para você na rua e fala assim, eu tô com uma receita de remédio aqui, né? Quem faz isso comigo passa raiva. Eu faço a pessoa, eu tô com a receita de remédio aqui, meu filho precisa tomar esse remédio. Eu pego a receita, eu trabalho na farmácia do hospital, então eu pego a receita e faço assim, esse remédio tem no posto, esse aqui também tem, esse aqui tem. Mas se você quiser, eu consigo esse remédio tudo de graça para você. Me dá essa receita aqui, que amanhã eu consigo e trago aqui pra você. Que normalmente é no pão de 11, alguma coisa assim. Se a pessoa precisar de verdade, ela te dá. Se ela não precisar, ela vai te pedir, vai te dar uma desculpa e vai cascar fora. Entendeu? Aí já é outra coisa. Né? Vocês estão entendendo como é que é a questão? Então, existem situações e situações. Né? Tem uma companheira aqui falando, vamos ler. Né? Mas é complexo, isso é uma questão moral, né? Que cada um de nós tem que responder, né? De acordo com aquilo que dá conta, né? Nós não estamos aqui para julgar, né? Eu vou ler aqui, depois eu vou ler a sua, tá, amigo? Se um alcoólatra tiver mediunidade e não souber, a influência pode ser mais forte, com certeza. Quantas vezes você vê alcoólatras discutindo, conversando com pessoas invisíveis, né? Ou então vendo situações horríveis, né? Falando que tem um monstro atrás dele, que tem um bicho. Eu tinha um amigo meu na escola, né? Que ele tinha um problema com drogas quando eu era adolescente,
E quando ele fumava a maconha dele lá, e fumava lá, chegava a cocaína dele lá, e falava uma vez, ele sentava comigo e falou, meu, vamos correr que as árvores não querem pegar a gente. Eu olhei assim, não era árvore não, os espíritos encarnados. Ele estava vendo os espíritos, ou seja, né, ele tinha uma mediunidade, ele estava percebendo o mundo espiritual, e aquela noia dele, vamos dizer assim, estava potencializando o negócio. Então é possível sim, aumenta, tá? Aumenta. Marcelo, às vezes meu marido bebe e sai do controle, logo ele se transforma. Vemos que não é ele. É possível que seja um espírito obsessor? Sim, com certeza. Normalmente é o espírito que acompanha ele na bebida. Né? Às vezes é um espírito que está ali junto dele, né? E quando ele bebe, o espírito se sente, né? Vamos dizer assim, a bebida, ela facilita o processo de mediunidade. Tanto é que tem índio, antigamente, os índios fumavam, chegavam, né? Aqueles cachinhos da palha, aquelas coisas todas, para poder facilitar o processo mediúnico deles. Hoje não precisa mais disso, tá, gente? Tá? Não, né? Mas, então, assim, o espírito, quando a pessoa bebe, a pessoa tem uma mediunidade, o negócio exacerba. A percepção mediúnica da pessoa artificialmente se abre, se ela não tiver mediunidade nenhuma, dá uma abertura. Se ela tiver um negócio, e aí o espírito domina. Aí é a questão do vigiar oral, ou seja, a pessoa tem que fugir da viciação, buscar ajuda, e ter uma ajuda espiritual também. É um processo que envolve os dois lados, tá? Normalmente as pessoas, não que ele é viciado, mas quando é final de ano acontece essas coisas ruins. Então, os espíritos estão lá por perto. Quando ele dá uma vazão, os espíritos manifestam mais diretamente, né? E são espíritos que têm que ser trabalhados, né? Tem que ser ajudados ali, é um processo muito grande, né? Eu tenho outro companheiro que fala assim, eu tenho o mesmo problema, aprendi que melhor silenciar e prece. Logo ele se acalma. É um recurso, gente. Não é porque a gente não controla o outro, né? Infelizmente a gente não controla o outro. Aqui, ó. Então vamos lá. Vamos voltar aqui que tem um monte de perguntas, gente. A mediunidade não desenvolvida pode acabar adormecendo, pois quando era mais novo minha sensibilidade era muito grande e por medo fui fechando os canais. Agora não vejo ou ouço mais nada. Só sinto presença e mal-estar. Pode, né? A mediunidade é como uma ferramenta. O Miro está perguntando aqui se a gente não usar a mediunidade, se ela diminui, né? Quando a gente é mais jovem, principalmente na fase da infância, a nossa percepção é maior. Quando a gente chega na adolescência, é que vai aparecer o que nós temos de mediunidade de verdade. Em alguns casos, tem gente que é mais cedo, né? Quando a gente é mais velho, também muito idoso, essa percepção aumenta. Porque a gente está chegando, quando é criança, que a gente está afrouxando os laços quando a gente está mais velho. Então a gente vai ver espírito. O que acontece? A mediunidade é uma ferramenta. Imagina um músculo, né? Por exemplo, hoje, né? Quando eu era adolescente, meu corpo físico ele dava conta de correr, de pular, de fazer um monte de coisa que hoje eu não dou conta. Por quê? Porque eu não exercito. Né? Então, quando eu era menino, eu corria pra caramba. Quando eu era adolescente, eu corria mais ainda. Agora eu não consigo correr 10 metros sem botar a língua pra fora. Por quê? Porque eu não exercito. A mediunidade é da mesma forma. Né? Quando a gente vai fechando a nossa percepção, a gente não exercita a nossa mediunidade, a tendência é que ela vá ficando, né, enferrujada ou travada. Né? Mas depois, como a gente movimenta aquilo, né, a coisa melhora. Tudo é exercício. É igual um músculo, né? Você faz exercício, ele dilata, ele cresce, né? Vamos ver aqui. Mas como... Eu não entendi essa pergunta, cara. Se puder escrever ou falar, fica à vontade. Eu não entendi. Como sabe, eu não entendi. Fazer o bem e não olhar a quem. Exatamente. Vivo passando por essa situação, mas fico com muita dúvida. Segue seu coração, minha amiga. Segue seu coração. Faz aquilo que você dá conta, né? As crianças no teu culpa, a fome é horrível. Gente, eu sempre penso no mais frágil. Porque aquela pessoa que está aproveitando a criança não vai deixar de aproveitar porque você não está ajudando, não. Né? Pensa, o que Jesus faria? Eu tento pensar nisso, nos âmbitos espirituais. Né? Normalmente, gente, eu vou, né? Tá, mas isso sou eu. Né? Eu não sou métrica para ninguém, eu sou métrica para minha consciência. Né? Geralmente, a Márcia está falando aqui, ó, eu ajudo. Quando estou pagado, no sinal alegre, penso. Né? Que ele vai fazer com a moeda, o problema dele, pois existem muitos drogados assim na lei, que solicitam ajuda, sim, né? De certa forma, eles ajudam os espíritos que sintam medo de só ser rezar para ir embora. Uai, se você está fazendo prece por eles, você está ajudando, né? Muitas vezes a gente conversa, né? Então, fala, meu irmão, aqui eu não dou conta de te ajudar. Aqui eu não consigo resolver o seu problema. Vamos, né? Eu vou te indicar um lugar, vai lá naquela casa espírita que eu frequento, né? Ou vai lá naquela igreja, né? E vamos fazer uma prece aqui por você. Pensa, né? Mentalmente, vou fazer uma prece aqui por você, o que eu posso ajudar nesse momento, é isso, né? Eu não entendo bem como você não entende, né?
Igual aquele chá Ayahuasca, o Santo Daime, exatamente. Ele favorece uma questão mediúnica, mas ele também pode dar problema na cabeça da pessoa. A gente não recomenda que ninguém use isso não, tá, gente? Isso aí, né? Pode falar, Betinho. Eu vou ler aqui do Instagram. Pode falar. Sobre a influência oculta dos espíritos na gente, eu vou comentar um caso que aconteceu aqui na Casa Espírita, aqui no Rio, que é bem pertinho da minha casa, e a importância da evangelização infantil. Um menino que foi evangelizado lá, e a vida inteira, e quando ficou maiorzinho, morava aqui numa comunidade, numa favela, até onde passou a novela da Bibi Perigosa. Ele foi arrebanhado pelo crime. E para fazer a prova de fogo, ele teria que matar alguém. Ele estava matado, porque não sei o quê, ele estava com a arma na mão. Na hora que ele ia atirar, ele lembrou do que ele aprendeu na evangelização infantil, ele lembrou da professora da Dona Didi e não fez. Ele estava no meio, ele podia ser morto, mas ele disse, sinto muito, não posso fazer. Que bom. E ele saiu dali. Gente, e ele voltou para a Casa Espírita para contar para a Dona Didi que ele tinha saído, teve que sair daquele lugar, mas tinha arrumado emprego. Isso nos emocionou tanto que as pessoas às vezes não conseguem entender. Eu estou emocionada falando porque é uma história que aconteceu real e aqui. Ô, meu amigo, com certeza. A Joana de Anjos fala que 5 minutos de evangelho muda a vida de qualquer um. Né? 5 minutos de evangelho muda a vida de qualquer um. Conhecimento espiritual não se perde. Né? Então, assim, isso aí que faz a gente continuar no trabalho, minha amiga. Né? Marcelo, pode dar só uma palavrinha? Pode, claro. Deixa eu fechar o meu som aqui. Essa questão da pessoa pedir alguma coisa pra gente, a gente não sabe. Eu prefiro não correr o risco de julgar mal e passar uma pessoa necessitada me pedir, entendeu? Eu prefiro correr o risco de dar, que não era tão necessário, do que correr o risco de não acreditar na pessoa que está me pedindo e aquela pessoa precisar. E eu deixei ela na mão, entendeu? É isso que eu acho que a gente deve pensar quanto a alguém. Então, não importa se ainda estou naquela parte lá atrás. Então, não importa. E tem mais. Eu acho que a gente deve dar um mínimo, algum recurso para a pessoa comprar um pão de queijo e um cafezinho. Pão de queijo. Que às vezes é aquilo que ela vai comer o dia inteiro, né? Sim. E a mesa da gente é tão farta, a gente está gordo, de tanto que a gente come a mais. Então, acho que o mínimo que a gente pode é mesmo correr o risco, mas não correr o risco de deixar a pessoa necessitada. É isso que eu queria falar. Não, com certeza, amiga. Eu acho que, igual a gente está falando, isso é uma questão que é muito pessoal. Né? Eu acho que cada um de nós tem a sua percepção e o seu entendimento. Por isso que a gente fala sempre... Eu vou dar a resposta dos espíritos. Quando você pergunta para os espíritos, fala, segue seu coração, meu filho. Né? Porque, assim, são experiências e situações, né, que dependem muito, né, da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Né? Não é que está certo ou está errado, é fruto dos nossos, né, das nossas reflexões. Né? E não se culpe não, viu, Rosileia? Você tem que fazer aquilo que o seu coração permite que você dê conta, viu, amiga? Então a pessoa perguntando aqui, e as crianças quando tem amigos espirituais? Né? Isso é uma questão de que os amigos espirituais são espíritos, né? Na maioria das vezes, tá, gente? Tem vezes que é imaginação mesmo, né? Mas nem tanto, tá? E aí o que acontece? Né? Como que a gente lida com a questão mediúnica na criança? Com naturalidade. Tá? Por quê? A criança vem e te fala, olha, eu vi o vovô, ou eu vi o seu Zé, ou eu vi um homem aqui na minha casa. Deixa eu só abrir a janela. O carro do ovo foi embora, né? Então dá pra abrir a janela, coitado, vai com Deus. Então assim, a criança relata uma percepção mediúnica pra gente. O que a gente vai fazer com a percepção do menino? Né? Tem dois erros. Né? Primeiro é aquela pessoa que dá uma cortada no menino e fala, que é isso, me fala assim, ó. O que acontece? Nunca mais o menino vai falar aquilo que ele percebe. Ele vai guardar tudo pra ele. Falar isso foi o que aconteceu comigo.
tá? Minhas primeiras percepções mediúnicas eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, né? Eu tive na casa do meu avô paterno, né? E eu vi um monte de coisa muito interessante, inclusive coisa boa, né? E eu fui contar pro meu avô me deu uma reprimida lá, me brigou comigo, falou que eu sei que eu tava doido. Nunca mais eu falei disso com ninguém. Eu passei minha infância inteira, né? Com um monte de questão mediúnica, lendo um monte de livro escondido da minha mãe, né? Conversando só com os espíritos, mas eu não tinha coragem de falar o que eu via pros adultos, não tinha, né? Aquilo me marcou. Coitado do meu avô, ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Outra coisa que é negativa também é o pai e a mãe que supervalorizam o negócio. Nossa, que fantástico! O menino percebe naquilo, né? Que é uma forma dele ganhar atenção, então ele vai começar a fantasiar o negócio, né? Então a gente tem que tratar assim, ó, você viu? O que você viu? Tá, o que você está sentindo? Você quer conversar sobre isso? Aí você conversa e explica, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Pronto. Acabou o assunto. Entendeu? Vão fazer outra coisa, vão parar de pensar nisso. Nem vou valorizar o extremo, para o menino não transformar aquilo numa muleta de atenção, e nem vou reprimir a criança. Vou tratar aquilo com naturalidade. Aí que está a questão da mediunidade nas crianças, né? Isso aí a gente tem até uns vídeos aqui no Instagram falando, né? A companheira está falando a questão, né, que ela levou o marido para... fez prece, né? Tomar banho, a água ajuda, viu? Tem uma amiga espiritual ali que ela fala que a água é um ótimo remédio para mediunidade desequilibrada. A pessoa está mediunizada lá, joga água nela, dá um banho nela que o negócio ajuda. Por quê? Porque dá um choque de sensorial, né? Porque a pessoa está lá percebendo lá o espírito, né? Então, quando a pessoa tem um choque sensorial, por isso que antigamente os outros jogavam água na cara, dava tapa, né? O que acontece? A pessoa tem um choque sensorial, normalmente é o tato, né? Com a água fria no corpo, aquilo dá uma desligada forçada na situação. A pessoa sai da onda do espírito, tá? É um último recurso. Você tá com a pessoa mediunizada, não sabe o que fazer, o negócio, o pau tá quebrando, coloca ela no banheiro e joga água. Abre a água fria em cima dela. Entendeu? Dá um banho nela. Você vai ver que o negócio vai desconectar. Vai falar que não, mas vai. Ajuda muito. Tá? Eu aí ensinando a fazer coisa errada. Não é coisa errada não, né, gente? Mas ajuda muito, né? Gente, a gente tá faltando 5 minutos para terminar. Esse tema é muito extenso, né? Então a gente vai fazer esse tema durante 2 semanas. Até porque apareceram um monte de outras situações que são interessantes, né? Sobre a questão da influência espiritual, né? Que a gente nem falou ainda, né? Que é a questão da influência nas crianças, apesar que a gente vai fazer um estudo só de mediunidade nas crianças, né? Mas é bom a gente lidar com as dúvidas e situações quando elas aparecem. Então semana que vem nós vamos continuar com o mesmo tema, tá, gente? Nós vamos deixar isso aqui como uma parte 1, né? E nós vamos ir para a parte 2 na próxima semana, né? Continuar falando da influência dos espíritos na nossa vida, tá? Nós nem entramos muito naquela parte mais técnica da coisa, né? Mas é assim mesmo. O objetivo do estudo é a gente trocar ideia, a gente conversar, tá? É colocar dúvida. Quanto mais gente perguntando, mais dúvida, tá ótimo, tá bom, gente? Nós não temos compromisso de acabar isso aqui rápido, né? Sem contar que a gente, né? A gente tem aí a eternidade para estudar, né? Ninguém aqui tá com pressa de saber tudo, né? Nem nenhum de nós sabe também, graças a Deus, né? Porque senão a gente não ia ter mais o que aprender, né? O que nós sabemos é que o nosso caminho é um caminho de aprendizado, de crescimento, de melhora, né? E vamos lembrar sempre, gente, a melhor forma da gente trabalhar nessa mediunidade é fazendo bem. Quem precisa. Tá aí do seu lado, às vezes, a pessoa, né? Queria lembrar a todos aí, mais uma vez, né? Que a gente tá com a gente já está começando os apadrinhamentos de Natal, que a gente sempre faz, né? O projeto Nosso Universo dos Sonhos, lá da Casa de Francisco, né? Que atende a Casa de Francisco, que é a creche Bom Pastor, lá na Luz. Vou até colocar uns vídeos da creche para vocês verem como é que é depois, né? Fantástico, né? E aí a gente está apadrinhando crianças, adultos, idosos, adolescentes e os internos da creche, que tem de todas as idades lá. E assim, quem quiser, quem puder nos ajudar, nós estamos precisando muito, nós somos mais de 100 famílias, né? E você joga aí, são famílias, né? Como a gente falou no começo aí, tem família que tem 12 filhos, né? Tem família com 20 membros, com 30 membros, né? Então assim, então a gente está apadrinhando essas famílias, né? Quem já está apadrinhando, nós estamos mandando um comprovantezinho, aquela coisa toda, né? E quem puder nos ajudar aí, por favor, nós estamos precisando muito, até para nos ajudar a divulgar o projeto, tá, gente? Porque não é mole não, são mais de 100 famílias, né? Nós estamos aí com oficialmente 90, né, lá no papelzinho, mas a gente está com mais de 100, né? Porque esses outros aí se der, né, gente? Então a gente pede a ajuda de quem puder, né? E a gente vai no dia lá da festa, quem quiser ir lá, né, no dia da entrega, que estiver aqui perto, é claro, né? Às vezes quem quiser vir de longe, né, mas às vezes é difícil, né, gente?
e participar, vai ser muito bem-vindo, né? Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar com a festa mesmo que a gente fazia no final do ano. Esse ano ele não vai ter, né? Por causa das questões aí. A Carla tá falando que tem previsão de quando volta o curso presencial. Olha, Carla, eu tô pensando, eu vou conversar com o pessoal lá da casa. Por quê? Eu tava querendo voltar agora esse mês, no início desse mês. Entretanto, assim, eu percebi que a maioria do pessoal não ia, né? Então, para mim ir, ficar eu mais 2 pessoas e ter que levar todo o equipamento para poder, né, fazer a transmissão, aquela coisa toda, né? Eu acho que é muito embaraço, entendeu? Aí você chega, você sai de lá, por exemplo, 9h30, né? Eu vou sair daqui 9h30 lá do Francisco de Assis, vir para casa, desmontar para chegar aqui 10h20 da noite. Vocês estão entendendo? É uma coisa que, se tivesse uma quantidade de gente que já tivesse disposta a participar lá, né, que fosse uma quantidade mais expressiva, daria para fazer. Entendeu? Então nós estamos vendo esse equilíbrio aí entre quem vai voltar, quem não vai, né? E aí a gente volta, tá bom? Mas por enquanto nós vamos fazendo aqui, tá? Até porque a parte prática da coisa vai ser bem pra frente, tá, gente? Isso aí, normalmente a gente fica na parte teórica em 1 ano ou 2, tá bom? Até mais, se for necessário, né? Às vezes tem dificuldade, né? Quando é criança, minha mãe disse que ia me internar como louca, aí paguei de contar. Eu já passei por isso. A minha mãe não ia me internar, mas eu nunca cheguei a falar com ela, porque eu mesmo ficava com medo de contar, tá? Mas é uma coisa que a gente vai, né? Os animais conseguem ver os espíritos? Sim, nós temos que falar sobre mediunidade dos animais, né? Os animais não têm mediunidade, mas eles têm uma percepção mediúnica, tá? Eles enxergam e percebem os espíritos, é diferente da mediunidade. Mediunidade é quando a gente pensa você poder passar uma informação do espírito. O espírito chegou aqui, me contou uma coisa, eu te contei. Isso é mediúnico. Eu ver o espírito, a gente chama isso de fenômeno anímico. Os animais têm isso, tá? Eles enxergam, eles escutam. Alguns mais, né? Os animais que mais enxergam o espírito, cadê o meu aqui? São os gatos, tá? Os felinos, tá bom? Depois os cachorros, cavalo, normalmente os mamíferos, tá, gente? Eles percebem mais do que a média, né? Mas tá bom. Gente, 6 horas de viagem até aí, segundo o Google começa, vai. Quem sabe a gente não vem, a gente não faz um encontrão, né, amigo? Deus quiser, o futuro pertence ao mestre. Meus amigos, então eu vou agradecer a todos. Eu coloquei o curta dos sozinhos, né? Os animais têm princípio espiritual ou não espírito? O princípio espiritual, vamos dizer que é o embrião do espírito, né? O princípio espiritual vai virar um espírito um dia, né? Então eles são, vamos dizer assim, espíritos bebês, tá? O que mantém, o que está lá no animal é o que vai ser o espírito da gente um dia, né? Então, assim, exatamente, os animais eles sentem, exatamente. Minha gatinha aqui é a mesma coisa. Quem tá com problema, ela dorme do lado. Ela vai lá, dorme, né? Tem umas coisas do Egito Antigo muito legal sobre isso, mas depois é outra história. Pessoal, muito obrigado, né? A gente vai conversar mais sobre isso. Quem quiser perguntar, fazer qualquer, né, questionamento, a gente tá aí, né? Como eu falei, eu coloquei o vídeo lá dos sozinhos, que é muito bom lá nos grupos, né? Da Educação Mediúnica, do Amigos do Caminho, né? Então, quem quiser assistir lá, fica à vontade. Depois quem quiser comentar também, fique totalmente à vontade, tá? Nós estamos aqui para isso, né? Então, assim, o pessoal do Instagram também é só procurar lá no Sozinhos ou no grupo lá do Amigos do Caminho, que não entrou ainda, tá convidado para entrar, tá, gente? Nós vamos terminar o nosso estudo, lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Como disse a Joana de Ana, 5 minutos de Evangelho, o nosso é 1 hora, então dá para resolver muito problema espiritual, né? Vamos lá, elevar o nosso pensamento, pedindo ao Cristo Jesus que nos ajude, nos ilumine, nos abençoe, proporcionando a cada um de nós a luz do entendimento e da paz. Que possamos, Senhor, estar envolvidos pelo bem, pela luz, pela paz e pelo amor. E sejamos intermediários da boa vontade, da alegria e da fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite a todos. Jesus os abençoe. Até amanhã, né? Que a gente vai estar com o nosso estudo de Evangelho às 8 da